Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando pela TV Santa Cecília mais um Ponto de Vista nesta segunda-feira, 21 de setembro, último dia do inverno. Amanhã começa a primavera, né? Primavera que começa amanhã em todo o país. E destacando que hoje é aniversário de Cambará. Aí muitos vão se perguntar, mas o que é Cambará? Eu ia perguntar isso. Você ia perguntar isso? Yeah. Não se faça de rogado, pelo amor de Deus. Minha cidade natal, no norte do Paraná, cidade de 30 mil habitantes. E qual é a referência de Cambará? Lembra do Matsubara, do time do Matsubara, que exportou para o mundo, né, dezenas e dezenas de craques? Aqui em Santos tivemos alguns, Toninho Carlos foi um deles, né? Todos nascidos, criados no Matsubara em Cambará. Essa é a cidade. Então, Cambará hoje, 96 anos. Que maravilha. Muito obrigado, viu? Pelas palmas aí a cidade. Mas estamos começando mais um programa. Minha cidade querida, vocês não têm noção. Começando aqui mais um Ponto de Vista. Comigo hoje o cientista político Fernando Chagas. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, um abraço a todos, especial aos nossos telespectadores, né? Depois eu vou fazer uma pergunta especial para o nosso convidado. Quero ver se ele responde essa pergunta. Tá certo, eu acho. Mas antes de entrar, né, nessas perguntas aí, É. para o nosso convidado, né, eu gostaria de fazer um breve relato num tema que é muito árido e complexo, mas é importante falar. Da mesma forma que o Pantanal está pegando fogo e destruindo o Pantanal, as instituições e a sociedade brasileira também estão sendo abaladas, para não dizer destruídas em vários pontos, só que de forma não aparente, subterrânea. Um deles é a rolagem da dívida pública. A rolagem da dívida pública é muito importante para que o país tenha confiança em atrair investimento. Como eu disse, é um assunto complexo, mas o que está preocupando. Normalmente, o governo federal de todos os países ele vai rolando a dívida a médio e longo prazo. No Brasil, normalmente, a gente rola a dívida pública em 2 anos. Já está caindo para 1 ano. E os grandes investidores estrangeiros, que em 2015 representavam 20%, hoje representam 9%, e com uma tendência de sair. E o pior, o próprio investidor interno, que investe principalmente em CDI, DI, LTF e outros títulos públicos, também estão preocupados. Estão preocupados com o quê? Com o Brasil, pela falta de garantia financeira, aí eu digo finanças públicas e também segurança jurídica, é um tema que o nosso convidado pode falar, estão assustados e estão pedindo para diminuir essa rolagem da dívida, que no mínimo é de 2 anos para 1 ano e até 6 meses. Isso é uma preocupação muito grande, porque pode chegar num ponto que o Brasil vai ter que pagar juros mais altos do que está pagando hoje. Isso aumenta a dívida pública, porque nós estamos em 2%, os juros mais baixos da história do país. Mas se o Brasil não tem credibilidade por uma questão política, uma questão de finanças públicas e não tem segurança jurídica, eles pedem, mesmo com taxa de juros de 2%, eles pedem mais. E aumenta a dívida pública. Segurança, né? A segurança, no momento que teria que diminuir. É o spread. É o spread. Seria o spread do título público. Título público. O que spread. implica isso? Isso implica em diminuição de investimento, diminuição de investimento, o que ocorre? Não tem emprego, não tem emprego, não tem consumo, e nós vamos ficar nessa roda viva. Então não é só na mata que está pegando fogo, está pegando fogo na economia, né? Principalmente na nossa dívida e dívida interna. Meu convidado de hoje, falou, mas eu ainda vou levá-lo a Cambará, ele vai comigo, vou convidar, vai conhecer, né, a linda Cambará. Ele é advogado criminalista, doutor Joaquim Fernandes. Joaquim, prazer revê-lo. Prazer é meu. Boa tarde, Altair. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, Marquinho. Boa tarde a um dos mais mão abertas, gente mais mão abertas que essa cidade de Santos possui, que é o meu amigo Chagas, que certa vez, quando me pagou o café, que foi uma epopeia ele pagar o café, foi uma combinação de astros, planetas, etc. Eu me ajoelhei no café e agradeci ao céu. Falei, obrigado, Senhor. Este homem no shopping. Esse homem mão aberta. A cena linda. Foi. Coisa bonita. Mas eu posso te contar uma outra coisa? Eu aí pagou o café, coloquei ele no carro, levei ele até a prefeitura, não satisfeito, porque ele era o homem que tinha a chave do cofre, subi a rampa,
parei na porta, desci, abri a porta e falei assim, ele era o Chagas primeiro naquela época, né? É um prazer estar aqui. O pior que é verdade. Pior que é verdade mesmo. O ouvinte às vezes pensa, isso é brincadeira. Não, aqui de vez em quando tem essas coisas, vocês não imaginam, não é? Esse mundo da televisão é isso, esse mundo encantado da televisão é isso, por trás é isso. Mas olha, não muito feliz também, porque hoje nós chegamos a um número bastante alto aqui do Covid no Brasil, 136.895 pessoas, né? Estamos chegando nesse número absurdo de 136 mil pessoas mortas aí no Brasil. E nós temos também aí um número absurdamente grande nos Estados Unidos. Eu acho que já bateu os 200 mil, ontem estava em 199 mil e qualquer coisa, um absurdo, né? O Brasil é o segundo país que tem mais números de mortos no mundo. Agora, eu queria passar aqui de Santos, que fechou ontem também, né? A prefeitura fechou no seu boletim, que eu acho muito legal, muito interessante, sempre colocando as pessoas aí. A ocupação em UTI Covid na cidade é de 29%. É um número bastante bom, se a gente imaginar que lá atrás esse número foi muito maior que isso, mais que o dobro que isso, né? E nós temos aí 611 óbitos confirmados. Agora, o número de pessoas infectadas cresceu, viu? E dizem que pode ser reflexo do último feriado de 7 de setembro, feriadão, que todo mundo foi para a praia, fizeram aquela festa toda, né? Nós tínhamos aí 1,5%, hoje estamos batendo um pouco mais que 3% aí de infectados. Então, é bom todo mundo tomar muito cuidado. A Inglaterra hoje está passando por um sufoco danado. Talvez um lockdown seja decretado na Inglaterra, porque o número é absurdo de pessoas contaminadas pelo Covid. Uma segunda onda. Então, vamos nós aqui, nós não passamos nem da primeira, nós estamos descendo, então vamos fazer a coisa direito. Depende de cada um. A gente fica falando do governo, ele não fez a sua parte, está tudo certo, mas vamos fazer a nossa. Porque senão a gente ficar falando que ele não fez, a gente não fazer também vai piorar. Você sabe, Altair, que você fala uma coisa muito importante nessa segunda parte da sua manifestação, de que nós temos que fazer a nossa parte. Na Inglaterra, quando houve a diminuição dos números de Covid, etc., um jornal inglês disse o seguinte, bom, na primeira onda, os ingleses culparam o governo, porque o primeiro-ministro retardou para reconhecer a importância e a gravidade da doença. Feito isso, ele até também ficou contaminado, quase morreu. Mas o jornal dizia o seguinte, eu só não me recordo qual é o jornal. Dizia o seguinte, agora nós vamos cobrar de quem? Né? De quem nós vamos cobrar? Porque agora apontar o dedo para o governo é beleza, e nós? Qual é a nossa tarefa agora? Veja, todos os países europeus que agora estão entrando no outono estão preocupados. A França testa 1 milhão de pessoas por semana, mas os casos estão aumentando. Então, assim, é necessário que a gente tenha essa consciência e a gente vê que nós ainda não caímos na real. Eu acho que muitas vezes por culpa do presidente da República também, acho que por culpa das autoridades, mas fundamentalmente do presidente da República, que teima em minimizar um problema que é grave. Que é muito grave. Né? Ele minimiza com os comentários, às vezes, infelizes, inoportunos. Negacionista, né? Negacionista. Mas isso, rapidamente, que o Joaquim está falando, eu passo muito na prefeitura. Na minha secretaria, eu sou assessor da Secretaria de Finanças, na minha Secretaria de Finanças tem a fiscalização de posturas. E as pessoas cobram muito, Joaquim, a fiscalização de postura. Mas a fiscalização de postura não dá para estar em todas as partes da cidade. Eu vejo que as pessoas têm que ter consciência de que se elas abusarem, não é uma multa que nós vamos dar no estabelecimento, não é uma multa que nós vamos dar por não usar a máscara, mas simplesmente uma questão de cidadania. Não dá para espalhar, isso eu sempre discutia com o Joaquim, não dá para espalhar fiscais por toda a cidade. Então, se o fiscal flagrar, vai multar, vai intimar, vai punir. Mas não é a questão da punição, mas sim a consciência das pessoas, independentemente da fiscalização. Olha, hoje eu vi depois eu até ver se eu acho aqui no celular, né? Me mandaram na rede, uma pessoa infectada e uma não infectada. Uma usa máscara, outra não usa. E tem o risco de você pegar
é 1,5% se vocês dois estiverem usando máscara, ou quase nenhum se você estiver a mais de 2 metros dela. Se você não usar máscara e estiver a menos de 2 metros dela, é 90% que você vai ser contaminado. Então é mais ou menos assim, um risco vai diminuindo. Então depende de você cuidar de mim, eu cuido de você. Você cuida de mim. Deixa eu cuidar aqui do meu amigo Marcos Santana, que senão ele vai falar, mas me esqueceu aqui. Que isso? De jeito nenhum. De maneira alguma. Boa tarde, Marcos. Esse assunto que nós estamos abordando é muito importante e eu gostaria de fazer uma reflexão aqui que não é justificar, mas ajuda a explicar por que esse comportamento da população. É uma consequência direta do fracasso do Brasil enquanto país de combater a pandemia. O governo federal não tomou as medidas necessárias lá no começo ali de conscientizar, de investir pesadamente. O presidente preferiu dizer que era uma gripezinha e não tomou os procedimentos necessários. Então, na verdade, as pessoas agora já estão cansadas de ficar em casa, de se cuidarem, de praticar o isolamento social e muitas vezes até a máscara, que a máscara é uma coisa incômoda, né? Usar a máscara é uma coisa incômoda. Então as pessoas estão meio que esgotadas e aí elas se permitem esse tipo de comportamento que não é o adequado. Mais do que nunca, nós precisamos conscientizar as pessoas, adotamos para nós mesmos e também conscientizar as pessoas a importância de usar a máscara e seguir os protocolos de combate ao coronavírus. Agora, Walter, uma coisa que eu não posso deixar de registrar também, que nesse dia que o Joaquim Fernandes levou o Fernando Chagas até a porta da prefeitura, você registrou isso? Eu estava perto e aí eu pude testemunhar também 2 guardas municipais, um conversou com o outro, falou assim, olha, esse rapaz aí que acabou de subir deve ser muito importante, acho que é mais importante que o prefeito, porque o motorista dele é o Joaquim Fernandes. Esse cara é muito importante, viu? Começamos bem o programa hoje. E eu quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook, pontodevista.baixada, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Olha, não bastasse hoje ser o aniversário da Grande Cambará, é o dia do radialista. Opa. É o dia do radialista. Eu quero cumprimentar aqui a todos os radialistas da região. O ex-presidente Lula mudou a data, mas para nós aqui, eu não sei que data ele colocou, mas para mim 21 de setembro é o dia do radialista. Então vai um abraço a todos os radialistas, pessoal da TV também, que no fundo vira radialista, né? Eu quero mandar um abraço aqui especial para todos eles, de todas as emissoras. Um grande abraço. Ô Chagas, eu queria que você falasse um pouquinho da pesquisa que saiu ontem, do IPAT, né? É a segunda pesquisa, que a primeira foi aqui da Badra, não é? Aqui da Santa Cecília, que já fez uma pesquisa, foi a primeira pesquisa. Ontem saiu do IPAT e nós teremos outra aí muito breve, nessa semana. Quinta-feira, a Santa Cecília TV também vai apresentar Volta a Santos e São Vicente, tanto de prefeito como vereadores. Né? Mas na pesquisa do IPAT, ou IPAT, da tribuna, né, o que eu vi? Tem um número muito grande de candidatos desconhecidos, e realmente pontuaram um pouco nessa pesquisa, até por serem desconhecidos. Pontuaram bem o Vicente Cassione, que é uma figura bastante conhecida da sociedade santista, advogado, jornalista, já foi congressista, e é uma pessoa atuante na política de Santos. Pontuou também o vereador Banha, que também está na vereança na Câmara Municipal de Santos desde 1997. Então, são 2 figuras muito bem conhecidas da população santista, do eleitorado de uma forma geral. A exceção desses que estão pontuando bem é o Rogério Santos. Rogério Santos, candidato a prefeito de Santos, apoiado pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa, pontua a pesquisa. Então, eu vejo que esses 3, inicialmente, saem na frente, mas deve se restringir realmente a esses 3
essa disputa. O Rogério Santos, candidato do prefeito, que por ser bem avaliado... Mas dessa avaliação, eu quero colocar 79%, Chagas, 79% de aprovação do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Normalmente. Tem as exceções. Extraordinária, né? Quando um prefeito tem mais de 60% de aprovação, ou ele se reelege ou faz o seu sucessor. Gostaria de colocar um quarto nome, que para muitos seria um espanto, mas eu não descarto. Seria o candidato do PT, que não pontua bem nessa pesquisa. Nessa pesquisa, quem pontuou bem? Rogério Santos em primeiro, candidato do prefeito Paulo Alexandre. Cassione, já foi ex-congressista. Do PTB, né? Do PTB, um candidato, hoje ele está no PROS. É um candidato muito forte. O Banha, como eu já disse. É do PROS, o Cassione é do PROS? Do PROS. Me desculpe aqui, eu achei que era PTB. Ele foi do PTB e do PTB é o Baiardi, me desculpa. E o Banha, eu colocaria um quarto nome, o candidato do PT, o Douglas Martins. Eu ainda vejo que o PT tem um eleitorado forte, enrustido, envergonhado, mas ainda forte. Eu acredito que o PT ainda tem uns 10% do eleitorado santista. E o Douglas Martins, também jornalista, advogado, e é uma figura muito... sabe falar bem, sabe conversar bem, muito bem formada. Eu acredito que desses 4 saia o prefeito de Santos, respeitando os demais. A média das eleições do PT, quanto seria para Santos hoje? Em porcentagem, quanto? 10%. 10%? 10%, que ainda é forte. É muito voto. Muito voto. Se você já sair com esse recuo de 10%, é muito voto. Sim. Bastante voto. Agora, para vereador, o santista ainda não se ligou. Né? Quase 70% ainda não escolheu. 66%, me parece. 66%, um pouco mais, não escolheu ainda, Joaquim. Bom, eu acho, Altair, é o seguinte... Primeiro, não tem candidato, né? Primeiro, em relação à questão do prefeito, me permito comentar... Fique à vontade. Tudo se dizia, o que se dizia até essas pesquisas virem a público, é de que nós teríamos uma eleição muito diferente, sem grandes nomes de destaque na política, porque até então só havia a figura de Rogério Santos já sendo gestada como sucessor indicado pelo governo, e sempre se imaginava um outsider da política, como foi nas eleições estaduais e na eleição federal, na última. Muito bem. Primeiro, os primeiros outsiders que foram surgindo assim há muito tempo foram perdendo fôlego. Sim. Foram perdendo fôlego e chegam a esse momento sem fôlego. Eu vejo a figura do Vicente Cassione hoje como um grande destaque em termos de outsider na eleição municipal. Eu acho que a figura do Banha é importante, porque ele é um vereador de muitos mandatos, uma pessoa bem querida na cidade, é de um partido importante, o PMDB, é um sujeito que eu gosto bastante, tenho um bom relacionamento com ele, já conversávamos sobre isso, não é? Mas eu vejo a figura do Vicente Cassione assim, com muita relevância nesse cenário político. Você acha? Muita. Porque ele é bom de conversa. Você acha que tem a possibilidade de alguns desistirem para apoiar o Cassione? Eu acho que não. Não. Ninguém desiste. Eu não acho que o Banha, aliás, num programa de rádio, ele foi muito enfático nesse sentido, não é? Ele não acredita que vai haver uma renúncia. Eu acho que a costura política que o prefeito fez foi muito bem construída para fortalecer a candidatura do Rogério Santos. Mas o aparecimento do Vicente Cassione nesse momento é um diferencial. Acho um diferencial gigante, porque quando começar o debate, ele é um sujeito, obviamente, preparadíssimo, professor de direito. A grande oratória, né? Um grande tribuno do júri, uma cultura muito grande, e no debate ele pode fazer a diferença. Eu me lembro que quando ele tinha, acho que 15 ou 20 segundos numa eleição municipal, ele deu trabalho. Né? Quanto Capistrano. Não é isso? Deu trabalho. Com 15 ou 20 segundos, 30 segundos, sei lá, 1 minuto. Eu sei que ele tinha um tempo reduzido de TV. Agora, e aí, em relação à sua pergunta quanto aos vereadores, isso mostra que a cada dia que passa, os munícipes se desencantam com o legislativo. O legislativo é pouco producente.
Esse é o grande problema. Hoje as pessoas enxergam o legislativo como um órgão homologador do Poder Executivo. Se ele tiver maioria, está todo mundo com o prefeito. Se ele tiver contra, vai ser uma pedra no sapato do prefeito, mas apenas em 6 meses, depois dos 6 meses para frente dos mandatos, fica todo mundo junto com o prefeito. Então, isso mostra o desencanto que as pessoas têm com o trabalho do vereador, infelizmente. Ô Marcos, você pediu para falar? Além do que nós já comentamos aqui, tem outros 2 aspectos que eu quero chamar a atenção. Que, primeiro, o grande número de indecisos ainda, né? Quase metade das pessoas que responderam à pesquisa, 46,8%, ainda não escolheram o seu candidato. E outra coisa também que é muito importante, é um fator que até eu acho vai ser decisivo, é que a maior parte, uma grande maioria, quase que, acho que mais de 80% das pessoas, não sabem quem é o candidato apoiado pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Ainda não conhecem, né? Não o conhecem ainda, né? Ainda Está né? muito cedo ainainda, né? Tem político até que fala que quem está preocupado realmente nesse momento com a eleição são os candidatos e os jornalistas. Né? Então, se você parar para analisar, apesar de não ser o prefeito pessoalmente que vai disputar a eleição, ainda assim, essa eleição municipal vai ser uma comprovação, um teste de aprovação de gestão. Né? O eleitor vai sim aprovar ou rejeitar esses 8 anos de gestão de Paulo Alexandre Barbosa, até porque Rogério Santos é o braço direito do Paulo Alexandre Barbosa, acompanhou desde o começo esse governo em posições estratégicas, primeiro como chefe de gabinete e nos últimos praticamente 7 anos como secretário de governo. Então, o grande desafio de Rogério Santos é se fazer ser conhecido pela população, mas ainda assim é muito cedo e a tendência sim que o prefeito vai mostrar quem que é o seu candidato de preferência e a aprovação que ele experimenta acabar transferindo uma boa parte para o Rogério Santos. Ok, eu vou fazer um intervalo e voltamos já, tem muita coisa para a gente falar aqui no programa de hoje. Só ia fazer um registro aqui da cidade de São Vicente, que perdeu na noite de ontem um funcionário de carreira, engenheiro, né, que foi secretário muito conhecido e querido na cidade de São Vicente, que é o Irra, engenheiro Irra, que faleceu na noite de ontem pelo Covid. Então, fica aqui o nosso sentimento à família, registrando aí o passamento do engenheiro Irra da Prefeitura de São Vicente, pessoa muito conhecida, que já foi secretário e teve responsável por diversas obras da cidade de São Vicente. Voltamos já depois do intervalo. De volta com o Ponto de Vista, aqui na TV Santa Cecília, nesta segunda-feira, último dia de inverno. Vocês estão curtindo um friozinho hoje? Aproveitem, porque acabou. Né? Mas olha, parece brincadeira que eu vou falar, mas é verdade. O presidente Lula diz que vai lançar, e aliás, está lançando hoje aqui com o Partido dos Trabalhadores, não é? O plano de reconstrução e transformação do Brasil. Rapaz, é possível. O meu querido amigo fez, é possível isso, Chaga? É possível? Porque não é possível ele fazer isso? O ex-presidente que está com condenação. O que eu vejo aí, eu estava até conversando com o Boturão, em relação à eleição municipal, realmente eu vejo uma polarização futura entre o Rogério Santos e o Vicente Cassione. Eu acho que caminha por aí. Para minha surpresa, antes de entrar no assunto do Lula, para minha surpresa, ao contrário do passado, não vamos ter progressistas e liberais. Nós vamos ter tudo de um lado, centro-direita, a esquerda, mais uma vez em Santos, não vai ter oportunidade, embora eu veja uma boa votação do PT. O que eu vejo é essa discussão da reconstrução? Ou reconstrução, ou recuperação, seja lá o que for. Esse debate entre Bolsonaro e Lula só favorece os dois. Eu acho que a gente tem que sair desse debate. Tudo que o Bolsonaro quer, tudo que o Bolsonaro quer é que o Lula apareça, polarize. E tudo que o Lula quer é que, aí podemos até discutir com o Joaquim, se vão anular ou não vão anular a condenação do Lula e disputar com o Bolsonaro. Isso, no meu modo de entender, não é bom do Brasil. Favorece os dois. Nós temos que sair dessa polarização
e buscar um caminho do centro, que eu vejo hoje muito difícil. Eu não vejo nenhuma figura, nenhuma liderança. O Ciro não se coloca nesse... o Ciro já é esquerda, não seria o centro. O centro é outra coisa. Já se falou em Luciano Huck, já se falou em vários nomes, mas ainda não se encontrou. apareceu uma figura que possa sair dessa polarização. Senão nós vamos repetir de novo. Lula. E numa última pesquisa recentemente apresentada pelo um site 360, no segundo turno os dois estão empatados. Numericamente Bolsonaro, empatados. Numericamente empatados. 41. Nós temos que sair desse embate. Eu vou fazer a sua pergunta. Um é o outsider, mas uma figura do meio. Do meio. A sua pergunta eu vou passar para o Joaquim aqui. É possível o Lula se livrar de todos esses processos, se anular desses processos? Juridicamente, Joaquim, Olha, como é que... eu vou usar uma expressão que eu venho usando nos últimos dias. O sistema se reorganizou. O sistema se reorganizou. Veja, eu sei que muitos aí vão... sempre quando eu vou falar isso, todo o telespectador vai mandar mensagem para o Marquinhos e vai dizer que eu sou comunista, que eu sou petista, que eu sou vermelho, que eu sou o diabo a quatro. Mas é o seguinte... Joaquim, é o sistema ou o mecanismo? Não, o sistema se reorganizou. Tirou o Lula da disputa presidencial. Isso. E, dependendo das circunstâncias, o recoloca ou não. Mas dependendo das circunstâncias. Né? Por quê? Hoje, talvez a única pessoa que pudesse não ser a grande liderança de centro que a gente discute, mas a grande personalidade que pode entrar na concorrência é Sérgio Moro, que ficou esvaziado, ele ficou meio sem função, né? Você não sabe quem é ele na hora do dia. Se ele vai para o lado direito, se ele vai para o lado esquerdo, se ele vai para frente, qual vai ser a bandeira dele, porque ele achou que era maior do que o presidente e não é. Né? E aí você tem a possibilidade, Altair, telespectadores, sim, de se anular as condenações, sim, de se reconhecer de maneira, a meu juízo, absurda a parcialidade do juiz Sérgio Moro, do ponto de vista jurídico, não é? Para colocar o Sérgio Moro numa circunstância tal que ele seja inviabilizado como candidato. Né? E aí permaneçam Bolsonaro e Lula dentro desse espectro de discussão nacional e vão alijar o cara da disputa, porque o sistema já se reorganizou, o sistema já está se protegendo. E quando ele se protege senador, deputado, todo mundo. Veja que um dos últimos atos do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, foi arquivar o acordo de delação premiada do Sérgio Cabral, que entregava ministros do STJ e do Tribunal de Contas e desembargadores do Rio de Janeiro. E Joaquim, nós discutimos, nós fazemos um programa de rádio junto, e no auge da Lava Jato, principalmente o Joaquim dizia, né, que o Sérgio Moro cometia, vamos dizer, alguma arbitrariedade, ilegalidades. Né? Passava um pouquinho da conta, né? Passava um pouquinho da conta. E nós éramos criticados, o Joaquim com muito mais veemência do que eu. Hoje eu reconheço que o sistema ali funcionou para alijar o Lula, ele pode voltar. Mas aquela pergunta que eu falei de brincadeira, mas é séria. A Lava Jato acabou, Joaquim? Eu acho que ela enfraqueceu, né? Eu acho que ela enfraqueceu muito. Por quê? Porque o seu procurador, hoje, e aí veja que coisa interessante, né? O Partido dos Trabalhadores, com tudo que foi criticado, preso, investigado, partido destroçado, foi a partir de atos da Procuradoria-Geral da República, nomeado, né, porque é indicação do próprio presidente. Quer dizer, a cobra picando o próprio sujeito. E agora coloca-se um Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, que faz aquilo que Lula e Dilma não conseguiram. Ele conseguiu tirar o Sérgio Moro. Bolsonaro, junto com o seu procurador-geral, ele tira Sérgio Moro da jogada. Ele começa a anular condenações da Lava Jato. Ele esvazia a Lava Jato, porque ele muda o comando. O COAF, o COAF foi para o banco do... Ou seja, ele cria um cenário que nem Lula e nem Dilma pensaram na vida inteira em conseguirem. Porque se o fizessem, seriam criticados por terem manipulado em seu favor. E hoje essa crítica não pega, não cola. Não cola. O Procurador-Geral da República. Não pega mais. É possível, sim,
eu vejo... Anular e ele ser candidato. Está caminhando, veja, e olha, o cenário perfeito ainda se desenhará no próximo 30, 40 dias. Por quê? Porque a segunda turma do Supremo Tribunal Federal sim. está na iminência de ter ou não Dias Toffoli na sua integração, na sua Nós falamos sobre isso e a última notícia que eu tenho é que ele não iria assumir agora para deixar para assumir na outra turma, porque me parece que a turma dele é a outra. Sim, originariamente, mas o ministro Celso de Mello vai se aposentar agora, vai abrir uma vaga, e aí haveria um arranjo para que, por preferência, que ele fosse para outra turma. Né? É complicado. Marcos, você precisa fazer uma intervenção. Otério, você fez referência aí que o Lula vai lançar um plano mirabolante. Isso, é notícia aqui, não é? De redenção nacional. Reconstrução. Como se fosse um bilhete premiado que vai resolver completamente os problemas da nação brasileira. Sabe né? tudo, né? Quando eu li essa notícia, eu me fiquei imaginando, talvez a comparação seja um pouco exagerada, mas fiquei pensando aqueles pedintes que ficam no semáforo, que ficam soltando fogo pela boca, que é para chamar a atenção e se diferenciar dos demais. Então ele usa aquela artimanha ali, aquela pirotecnia literalmente, para chamar a atenção. Porque na prática, acho que o Lula está fazendo isso daí. Porque o PT é um partido que vem de um desgaste muito grande e a tendência é ser um fracasso completo nessa eleição municipal. Uma prova disso daí é o candidato petista em São Paulo, na capital paulista, que tem apenas 1% das intenções de voto. Nas demais capitais do Brasil, nenhum candidato petista se sobressai, né? Inclusive, em alguns lugares, o PT está abrindo mão da cabeça de chapa para apoiar outros candidatos. Então, na prática, essa movimentação do Lula, o que eu imagino é ele chamar a atenção aí para o PT, para tentar recolocar o PT na cena política, na cena eleitoral. Porque se ele fosse para apresentar um plano de reconstrução, de resgate nacional, eu acho que já perdeu o momento. Deveria ser no começo ou no meio da pandemia, quando que as pessoas estavam necessitando de que alguma ideia, alguma condução, um norte, alguém que indicasse uma solução para o país. Quando de fato não aconteceu isso. Nem o Lula, nem nenhuma outra liderança política indicou esse plano. Então, na verdade, agora, o Lula e o PT apresentam essa proposta mirabolante apenas porque é véspera de eleição municipal. Agora, tem um dado aqui que pode favorecer o Lula aí, que eu gostaria que vocês analisassem também, que é a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, ela fez um estudo aí que a renda do brasileiro, a queda na renda do brasileiro, foi de 20,1% durante a pandemia. Quer dizer, essas coisas também podem... Mas aí, veja, a criação de um plano mirabolante me lembra quando o Lula criou o governo paralelo. Né? Isso. Acho que no governo, na concorrência com o Fernando Collor, ele criou um governo paralelo. Shadow gabinete. Então, você foi muito feliz. É uma pirotecnia, porque o partido não teve a capacidade de fazer uma autoanálise. Agora, o grande problema, seja Lula, seja Bolsonaro, chama o Bill Gates. O Bill Gates vem no Brasil, vai resolver todos os problemas econômicos do Brasil. Não vai. Nós já vimos desacelerando, a miséria cresceu, o desemprego está crescendo e piorou na pandemia. Nós já vimos desacelerando desde 2015, nós já vimos desacelerando. Mas era coisa pequena, né? Era coisa pouca. Com a pandemia... Aí desenfreou. Agora, seja lá quem for, ou o plano mirabolante, ou o auxílio emergencial que vai virar renda permanente, seja lá o que for, não vai recuperar o Brasil do dia para a noite. Isso que nós não estamos discutindo, Joaquim. A situação é extremamente grave. Aquilo que eu falei de títulos públicos, aquilo é apenas o reflexo da insegurança, inclusive do mercado financeiro que apoia o Bolsonaro e no passado apoiou o Lula. Só não apoiou a Dilma, mas apoiou o Lula. Essa situação é muito difícil. Hoje até nós estávamos fazendo uma live de manhã, eu comentei. O Brasil, hoje, o potencial de crescimento dele é de 1,5%, potencial de crescimento, e dando tudo certo. Como nós vamos sair dessa situação? Eu acho que o Brasil tem que parar de brigar, e não vai parar de brigar, porque polarizou de tal forma que não vai parar de brigar. Agora estão nós e eles. Nós e eles. Acentuou. É absurdo isso, né? Enquanto que a economia, ela precisa, sim, principalmente, no meu modo de entender, rompe esse teto, flexibiliza esse teto, dá o auxílio permanente e dá investimento para a economia. Não vão fazer isso.
Se não fizer isso, Joaquim, o teto vai estourar de qualquer forma. Mas não tem aquela coisa de se o teto estourar, o presidente já falou, olha, eu não vou estourar o teto aí, porque depois eles vão me caçar. Não tem esse Se estourar. Mas vai estourar de qualquer jeito. Vai estourar de qualquer jeito. Aí então se antecipa, Altair. Vamos para o Congresso, esquece um pouco o mercado financeiro, o mercado de ações, esquece um pouco. Mas aí tem que abrir mão de um monte de coisa, né? Tem que abrir mão. Nesse sentido, foi a manifestação proveniente da reunião dos secretários estaduais de Fazenda, do Henrique Meirelles, que talvez hoje seria o cara certo para tocar isso. Para tocar essas mudanças. Por quê? Conhece finanças públicas, conhece o mercado, tem credibilidade, que infelizmente nós estamos vendo o Paulo Guedes meio perdido. Mas o Paulo Guedes tem uma outra visão aí. O Paulo Guedes tem a visão do banqueiro, né? O Paulo Guedes. Outra coisa, não é? As pessoas passaram a me chamar de comunista, né? Mas eu não virei comunista, eu continuo liberal. Tá o Joaquim aqui, brigamos muito, eu continuo liberal. O que o Guedes é? Um reacionário retrógrado. Ele está em 1990. Diferente do Henrique Meirelles, que foi evoluindo. E eu concordo com o Joaquim. O Henrique Meirelles conhece finanças públicas e dava garantia para o mercado financeiro. Ó, mercado financeiro, eu estou garantindo, eu, Henrique Meirelles, eu não vou fazer loucura, mas eu preciso romper esse teto. Mas o mercado financeiro hoje, ele confia no Guedes? Está se segurando no Guedes. Está se segurando? Está se segurando. O Guedes ainda não caiu, porque o mercado financeiro segura. Só que o Guedes hoje, ele já não é mais o posto Ipiranga. Não tem combustível mais. Precisa ter uma pessoa que dessa, o que nem o Joaquim falou, dessa credibilidade para o mercado e conheça finanças públicas. Ele fala muito. Ele fala muito. Animador de circo. Ele fala 1 trilhão, 2 trilhões, mas na verdade, na prática, o mercado ainda não entendeu o que ele quer. O mercado só o segura, na minha modesta opinião, porque se ele sair agora, é um estrago político maior. Mas olha, eu vi Altair, há pouco tempo. Na verdade, o Paulo Guedes é o ministro da semana que vem, né? É tudo semana que vem, né? Então, semana que vem vai acontecer eu ia falar isso semana aqui, que vem vai acontecer aquilo. Nós estamos numa pandemia, nada, né? Numa crise danada e há algum tempo atrás, e todo mundo, qual é o estrago do Brasil? Qual vai ser o nosso estrago? Quanto vai ser? Como é que a gente vai? Quanto tempo vai demorar para a gente voltar? Aí ele levanta lá e fala, vocês vão se surpreender com o Brasil, nós vamos subir que nem foguete. Quer dizer, é uns negócios que não tem cabimento. Ele não privatizou nada até agora. E pior, aí quando você olha, veja bem, o cara que ele mais precisava, no meu modesto entendimento, repito, que ele mais precisava manter na sua equipe, saiu, que é o Mansueto Almeida. O cara que mais conhece de finanças públicas do país, o cara simplesmente falou, não dá. Não dá. Eu vou embora. E foi para onde? Pro BTG Pactual. Deixou de... Não tinha mais jeito. Ele sabia, o Mansueto, ele percebeu que o Bolsonaro ia sair do liberalismo do posto Ipiranga e ia para o populismo fiscal. O Mansueto percebeu isso, eu vou ganhar dinheiro na livre iniciativa. E quais são os nomes que vocês apostam aí na saída do Guedes? Porque todo mundo vai falar, o Guedes vai cair, o Guedes vai... Ele está se segurando, mas eu também não vejo que ele se segura. Roberto Campos, presidente do Banco Central. Presidente mas não sei se teria essa força. Tem competência? Tem. Mas é inexperiente. Não tem essa força. É filho do Henrique Meirelles. Do Roberto Campos, né? Neto do Roberto Campos. Neto do Roberto Campos. Roberto Campos, que a gente já conhece, um político dos mais conceituados. Sabe o que acontece? Assim, a escola, que é a escola de Chicago, do Paulo Guedes, se opõe à maioria dos economistas do Brasil. Né? Então, o problema de você ter, da troca, é assim, você vê, o presidente quando vai, na semana passada fez isso de maneira cruel, inclusive. Eu vou dar um cartão vermelho. E o ministro fala, não foi comigo. Mas olha, acabou não dando esse cartão vermelho, hein? O cartão já está dado para o tal de Valderi. Não foi. Não foi. Segurou até porque o Guedes passou a bola para o Valderi. Só que o Bolsonaro não quer derrubar o Valderi. Quer derrubar o Guedes. Quer derrubar o Guedes. Então, isso daí confirma que a tese que eu apresentei aqui semana passada é que o Paulo Guedes e o Jair Bolsonaro é aquela dupla de policiais de filme de quinta categoria. Um é bonzinho, o outro é ruimzinho. É o policial bonzinho e o malvado, né? Você tem participação aí? O que o pessoal está dizendo aí? Está xingando todo mundo aqui? Temos aqui que o Joaquim é comunista? Não, o Uriel Vilas Boas acompanha a gente aqui. E ele pergunta qual o problema dos liberais centristas ou conservadores para o Brasil. Qual o problema? Qual o programa? Não sei. Aí você complicou um pouco. Tem mais gente, não, né?
Só. Deixa eu ir para o intervalo aqui, a gente volta já com o ponto de vista desta segunda-feira, 21 de setembro. Voltamos já. Voltamos com o ponto de vista aqui na TV Santa Cecília nesta segunda-feira. Esperamos que todo mundo tenha aí uma ótima semana, que seja uma semana muito proveitosa. Começando com frio, né? Friozinho, tempo mais frio, chuvoso, de qualquer forma, que o sol brilhe dentro de você, né, Chagas? Você quer mandar um alô? Um alô amigo nosso aqui? Pro meu amigo Luiz de Vaio, grande amigo. Tá vendo a gente? Tá vendo a gente? Ô, Luiz. Saudade. Ele fala aqui, pelo quadro que tu tá dando, só me resta voltar para Nápoles. Ele é napolitano, torcedor do Nápoles, fanático pelo Maradona, que ganhou o título pelo Nápoles. Abraço, estou de molho me recuperando da Covid. Logo que você se recuperar da Covid, vamos tomar aquele café, que faz tempo que a gente não bate um papo. Mas desculpe, Divaio, acho que você que me conhece, sempre fui otimista, mas atualmente eu realmente estou pessimista. Divaio, que você se recupere muito rapidamente aí, viu? A gente fica torcendo aqui por você, tá bom? Você e todos aqueles que, porventura, nesse momento estão aí convalescidos, palavra bonita, né? Convalescidos pela Covid, pelo amor de Deus, né? Todos eles. Bom, eu já falei aqui, nós perdemos aí o engenheiro Irra, um querido amigo meu e uma pessoa respeitadíssima na administração pública de São Vicente, não desse governo, de todos os governos. Ele é funcionário de carreira, né? Está lá há muito tempo e o engenheiro Irra é muito querido por todos na cidade de São Vicente. A gente tem que tomar cuidado. Melhoras para você. Deixa eu mandar um abraço aqui também. Aliás, era para ter mandado esse abraço já há bastante tempo aqui, para minha amiga Damares, né? Conhece uma pessoa iluminada? Damares? Damares. Dona Damares é qual iluminada. Damares? Não, essa não é o que você pensou. Essa é outra coisa. Não é. Não é a ministra, não. É a minha amiga Damares, né? E que é uma das pessoas mais iluminadas que eu conheço. Então, um grande abraço. Nos vê aqui. A Érica vê a gente todos os dias. O esposo, o José, né? Eu ia falar Zé. Fica bonito falar Zé. Não é elegante, né? Zé. Mas é Zé. Mas vamos lá, tem algum alô para dar também? Aproveita aqui, porque virou alô aqui agora, né? Eu queria mandar um abraço enorme à minha querida amiga Inês Rodrigues, com quem eu estava falando poucos minutos antes de chegar aqui à TV, com notícias maravilhosas que ela tenha me passado. E ela sabe o quanto eu gosto dela e da família dela. Inês, tamo junto. Tá certo. Bom, o Santana, depois, se tiver alô, ele já vai... Porque quando o alô dele é o seguinte, para criticar a gente. Os caras metem o pau aqui. Olha, o Bolsonaro, todos os presidentes brasileiros fazem a abertura, né, da Assembleia Geral da ONU. E segundo se comenta aí que ele vai lá para defender os pontos de vista que ele tem aí, principalmente na área ecológica. Acho que vai complicar um pouco, Chagas. O discurso dele vai ser nesse sentido. Vai ser, né? Defender que a Amazônia, e especialmente hoje, não está pegando fogo. Vai também defender o país, que a imprensa ataca o presidente sobre a Covid, né? Ele diz que a imprensa aqui distorceu os fatos, então ele vai defender o país em relação à Covid e principalmente ao desmatamento e aos incêndios que nós estamos tendo. O grande problema é que não bate com a realidade. E mesmo até o mercado, de novo, até o mercado financeiro já sentou, já fez uma carta, já mandou para a presidência da República, já mandou para os empresários, para os agroagricultores, para o agronegócio, que vai faltar até financiamento no futuro e nacional, se continuar essa situação. Pelo menos tem que mostrar que o governo está fazendo uma ação para combater os grileiros e os garimpeiros. Se não fizer isso, quem vai pagar a conta é o agronegócio. Repito, não vai ter segura o país. Que segura o país. As pessoas fazem um raciocínio, parece que a imprensa está contra o Bolsonaro nesse negócio das queimadas. Só que o problema, aí todo mundo fala assim, essa é a tese principal. Mas a queimada não era a mesma, não diminuiu, aumentou, estava igual? O problema é que os recursos de combate, fiscalização, controle e monitoramento foram reduzidos. Ao momento que você reduz controle, fiscalização e monitoramento, você permite que as pessoas comecem a fazer as queimadas de maneira desorganizada. Ô Joaquim, esses dias aí no Mato Grosso, que é um estado bastante grande, você sabe disso, e que tem parte da reserva ambiental do Brasil, está no estado do Mato Grosso, né? Grande parte. E foi liberado
para o combate aos incêndios, 10 milhões de reais. Não dá nem para começar. 10 milhões. Aí você ouve a entrevista do ministro do Meio Ambiente, colocando teses. O problema é o seguinte, o que é que eu estou... é isso que eu falo, objetivamente. O que é que eu estou fazendo para diminuir... Está pegando fogo? Tá, olha, realmente está pegando... Não, os caras estão negando o óbvio. Como é que você vai chegar para organismos internacionais e dizer que ONGs internacionais estão contra o Brasil, que o mundo está contra o Brasil, que todo... Então, na verdade, o que o presidente vai dizer lá? Está todo mundo contra mim. É isso que ele vai dizer, só que isso não tem... O reflexo disso, dessa negação, é absurdo. Por quê? Os governos deixam de fomentar, os organismos, ninguém quer botar a mão em financiamento. O Brasil passa a ser visto com desconfiança. Internacionalmente. Mais do que isso, o Brasil se torna um pária internacional. Né? O Brasil se transforma cada vez mais em péssimo exemplo de como se faz uma economia sustentável. E que era um exemplo para o mundo, porque quando a gente fala de preservação do meio ambiente, muita gente fala, é só para contemplação, proteger os bichinhos, a matinha, mas não é nada disso. O que está em jogo é uma economia em escala grande e capilarizada, que é o agronegócio positivo, é o agronegócio que sabe da importância de você fazer investimentos de modo a preservar o meio ambiente. E esse governo, ele age ao contrário, além de cortar drasticamente os recursos para combater, controlar o desmatamento, as queimadas, inclusive os garimpos ilegais que também entram nesse bolo aí. Na verdade, o governo, ele protege os infratores, né? Ele ataca os técnicos, por exemplo, o INPE, o vice-presidente Alberto Mourão, quando ele não sabia que os dados de monitoramento eram públicos, ele falou assim, os funcionários do INPE que jogam contra o Brasil. Mas não, os dados eram públicos ali e só não via quem não queria, que o desmatamento estava num ritmo acelerado. Então, na prática, o governo Bolsonaro, ele está do lado dos infratores, de quem não respeita a lei. Além disso que o Joaquim falou, e você também, Marcos, que realmente não há controle nem fiscalização e acusa-se o INPE, não adianta acusar o INPE, mesmo que o INPE não dê notícia nenhuma. Hoje é muito fácil, qualquer ONG, qualquer país do mundo, com satélite. Você monitora tudo. Monitora tudo e vê que realmente as queimadas aumentaram. Aumentaram por quê? Porque afrouxaram justamente isso que o Joaquim falou. Afrouxaram a fiscalização, o controle. Aí, o que eu vejo muitas vezes, as pessoas que defendem o Bolsonaro, unhas e dentes, me lembram muito os petistas defendendo a Dilma e o Lula. Mesma coisa. É a mesma coisa. Só mudou a mosca, o resto é tudo igual. O problema é o seguinte, as pessoas não conseguem, ficam se fiando apenas nas notícias de internet, de Facebook, que são patrocinadas, que são industriadas por determinados grupos. Então, discutir, mas a Amazônia sempre pegou fogo. Não. Pode ter sempre, mas agora está pegando mais. E ele não consegue esclarecer para o mundo o que está acontecendo. Você não, mas ele vai chegar lá, ele vai peitar na ONU. Não é assim que funciona. Não é assim, nós vamos pagar um preço muito caro por esta arrogância. O Brasil, às vezes, ele se apoia indevidamente nos Estados Unidos, né, que semana passada já deu 2 rasteiras, né? Enquanto eu jogo todas as minhas fichas no presidente, o presidente vem lá e dá 2 rasteiras em mim, sobre taxa aço, não é? E aí? Mas olha, se der o Biden? Não, isso que eu ia falar agora. Você está morto. Nós estamos apostando, nós não. O governo Bolsonaro está apostando aqui na reeleição do Trump. Coisa que o Trump ganhou uns pontos a mais lá agora, mas mesmo assim não é o primeiro. O primeiro lá ainda é o Biden. E caiu, né? de novo. Caiu de novo. Então, voltou a 8%. Veja bem, então se o Biden ganhar a campanha americana, que provavelmente, na minha opinião, ele vai vencer. Ele é do partido progressista lá, né? Democratas. É o democrata. Democrata seria o progressista aqui, mais ou menos isso.
Não é PT, não, mas é progressista, um partido mais progressista, porque o Republicanos é um partido conservador ao extremo, né? Conservador mesmo. Mas essa discussão também está tendo lá. Inclusive, a campanha dos republicanos, especialmente o Trump, está chamando os democratas de comunistas. Isso. Tem americano acreditando. Tem acreditando que a América pegou isso. E é o que o Joaquim falou. São duas bolhas. Uma era a bolha do PT. Era um fanatismo religioso, né? Era uma crença. Hoje, o petista tem outro espelho, que é o bolsonarista. São os dois extremos. Então, são radicais, só ouvem aquilo que eles querem ouvir. A verdade, só acreditam a verdade é só deles, Só é deles. Então, veja, mas o que eu ia colocar é o seguinte, e se o Biden ganha a campanha? O Bolsonaro está fazendo campanha para o Trump. E se ele perde a campanha? Nós vamos ficar isolados. Nós vamos ficar isolados. Claro que os caras lá vão continuar comprando a gente, mas vão dar uma canseirinha. Eles vão dar uma canseirazinha. Por quê? É lógico. Porque não é prática, Joaquim e Marcos, Chagas, de que governos participem de campanhas em outro país. É relação de Estado isso. Nós já tivemos problema com a Argentina. Já tivemos. Ele jogou todas as fichas num candidato e ganhou o outro. Né? Aí. Ô Joaquim, e tem outra coisa importante, é o seguinte, não que signifique que a relação do Brasil com os Estados Unidos seja boa hoje, muito pelo contrário. É uma subserviência completa. Submissão. Então, o que é ruim, a tendência é com a vitória do Biden, é piorar ainda mais. E se o Biden vencer, ele vai voltar ao multilateralismo, junto com a Europa, e vai isolar o Brasil. Então, não é uma política interessante você apoiar um candidato. O Biden. O Biden, ele automaticamente ele vai voltar de novo a defender a ONU, a OMS, ele vai tentar recompor aquilo que o Trump rejeitou. Então, os Estados Unidos, com o Biden, com a Europa e a China, eles vão ter um olhar completamente diferente do que nós estamos tendo hoje. Mais de 20 ou 25 anos que o Banco Interamericano não tinha um americano como presidente. Agora voltou, né? Voltou a ter um americano, por quê? Para você enfraquecer as posições político-financeiras da América Latina. Da América Latina. Isso mesmo. Esse foi um dos absurdos aí dos últimos tempos, aí, a maior bobeada, né? Dos dirigentes latino-americanos, que deixaram aí essa presidência cair na mão de um americano, né? De um norte-americano. Tinha que ser de um sul-americano, não. Mas que tradicionalmente sempre foi. Sempre foi. E agora foi para lá. Há mais de 20 anos, né, Joaquim? Há mais de 20 anos que os americanos não conseguem colocar um presidente. O acordo Mercosul-União Europeia também está afadado em sucesso, não vai sair dessa forma. E o chinês? O chinês, que é um regime autoritário, fechado, ele é assim na política. Mas no comércio? No comércio não, o comércio ele é aberto. Ele não tem como aquele ditado chinês, não importa a cor do gato, o que importa é que coma o rato. Né? Esse é o chinês. O chinês ele faz acordo com todo mundo, acordos comerciais. Só que lá dentro ele é fechado, autocrático, ditatorial, mas ele separa as coisas. Nós estamos entrando numa briga ideológica que está afetando o nosso comércio exterior. Vocês me perguntaram assim, mas vocês falam que lá na China os caras são comunistas e tal, mas agora tem um monte de chinês lá, milionário, dinheiro rodando. Eu falei, é verdade, é verdade. Na economia, eles não são comunistas. Na economia liberal, faz tal. Agora, na política... São fechados. Aí é comunista, aí é outra coisa. Então, lá... O cara pode ganhar dinheiro à vontade, pode ser milionário, pode fazer o que ele quiser, desde que cumpra as regras do Partido Comunista. E no plano político, eles radicalizaram muito, fecharam mais. O Xi Jinping mais parece o Mao Tse Tung do que o Deng Xiaoping. Eles fecharam, mas na economia, eles abrem. Eles estão tentando lá, Hong Kong está passando por uma crise violenta, não é violência danada. Por quê? Porque o Xi Jinping... Ele quer impor algumas medidas para a Hong Kong, que no tratado com a Inglaterra, quando devolveu a Hong Kong ao domínio chinês, mas com independência, esse era o trato, eles já estão rompendo isso, né? Sim, e além do que, é só lembrar que dos
15, 20 maiores bancos do mundo, o maior banco do mundo hoje é chinês. É chinês. Mas com uma diferença, assim, brutal em relação do segundo para baixo. Marcos, alguma coisa, Marcos? Outra coisa que a gente tem que ficar alerta também, que provavelmente no ano que vem, o Brasil vai ter que decidir qual tecnologia 5G ele vai adotar. E a tecnologia chinesa é notadamente, não sou eu que estou falando, os técnicos, os especialistas falam que é a mais barata, a mais fácil de implementar no Brasil e é mais eficaz. Só que o concorrente é o modelo americano. E o Jair Bolsonaro, por subserviência, tende a escolher o modelo americano. Entrevista de páginas amarelas desta semana na Veja é o presidente do Brasil, da Huawei, que causa o maior problema nos Estados Unidos, uma perseguição implacável do presidente Donald Trump em relação à Huawei, que até prendeu a presidente, não deixou sair, e é a detentora hoje da tecnologia 5G. Então, Joaquim, então a dúvida é se o empresariado brasileiro, os investidores, a pessoa que quer investir na produção, se vai concordar com essa opção apenas política de Jair Bolsonaro, de agradar Donald Trump. A coisa não é econômica, entra no político. Escolher um modelo em detrimento do outro acaba sendo, pode ser um prejuízo econômico para essas empresas. Rapidamente. 30 segundos. O chinês ele é tão comunista, que ele é o que mais compra títulos no mundo, títulos públicos. 90% ele compra dos Estados Unidos. Bom, gente, olha, eu só queria fazer o seguinte, para terminar o programa de hoje, a gente falou do presidente Jair Bolsonaro, falamos aqui da direita, da esquerda, eu só queria dizer o seguinte, política é para a gente discutir, não fica, eu não falo em política, eu não gosto de política, se você não faz isso, você está deixando os maus entrarem, tem que discutir política. Agora, não briguem por causa de política, eu estou vendo muita gente perder amizade, porque olha, eu sou Bolsonaro e eu não sou Bolsonaro, olha, eu sou Lula, eu não sou Lula, parem com isso, muita gente perdendo amizade. Amizade é uma coisa, né? Política é outra coisa, a gente pode discutir isso em alto nível. Não briguem com familiares, não percam amizades gratas de vida toda por causa de política, tá bom? Pedido. Chagas, obrigado. Obrigado, Joaquim. Obrigado, um abraço. Obrigado, Marcos. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Até amanhã, quando voltaremos aqui à noite, às 8 da noite. Um grande abraço.